Prezados alunos de bioquímica, vamos agora começar as videoaulas referentes ao conteúdo de aminoácidos e proteínas. Essa é a videoaula 1 desse conteúdo. Bom, as proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. E quando a gente vai observar, como a gente viu lá na aula de introdução à bioquímica, a constituição química dos seres vivos, a gente percebe que dentro dessas substâncias químicas que formam o ser vivo, usando aqui uma célula bacteriana como exemplo, as proteínas representam as macromoléculas mais abundantes nessa célula bacteriana e é um padrão que se segue em quase todos os seres vivos. Então, as proteínas, elas são as macromoléculas mais abundantes nos seres vivos, de forma geral. E por serem mais abundantes, elas também apresentam uma maior variedade de funções que elas executam nesses seres vivos. E a gente vai ver que essas proteínas, portanto, vão estar atuando tanto com papel estrutural, quanto também com papel regulador nesses processos celulares. Então, aqui nesse slide, a gente tem algumas proteínas, né? Só mesmo exemplos que ocorrem nos seres vivos. Então, a gente tem, por exemplo, né, a proteína fosfocarreadora, que transporta grupos fosfato, hemoglobina, proteína que transporta oxigênio, desoxirribonuclease, que é uma proteína que vai estar atuando em edição de DNA, cortando DNA, citocromo C, que vai estar atuando lá na cadeia respiratória, catalase, uma proteína que degrada peróxido de hidrogênio, porina, uma proteína de transporte pela membrana, mioglobina, que reserva oxigênio, principalmente no tecido muscular, lisozima, proteína que vai degradar a parede celular bacteriana, o colágeno, uma fibra proteica importante na estruturação do citoesqueleto e também da matriz extracelular em alguns tipos de tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem um panorama assim, com pouquíssimas proteínas, só para vocês verem como elas são diferentes no seu formato e, obviamente, apresentam funções diferentes nos tecidos e células em que ocorrem. É muito importante a gente lembrar, e aí é uma conexão com o biomol, que as proteínas representam instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. Então, a maior parte da informação genética acaba determinando algum tipo de fenótipo, de manifestação, através da produção de uma ou de várias proteínas. E as proteínas, por serem polímeros de aminoácidos, acabam sendo constituídas por 20 diferentes aminoácidos que ocorrem nessas proteínas. Existem outros, Rafael? Existem, daqui a pouquinho a gente vai falar dos 20 mais comuns e desses outros aminoácidos que podem ocorrer em alguns tipos de proteína, ok? Bom, e aí a gente começa esse conteúdo falando dos aminoácidos, que são os monômeros das proteínas, tá? Todo o aminoácido, pessoal, ele é formado por um carbono central, que é conhecido como carbono alfa, e nesse carbono central a gente tem a ligação de 4 grupos químicos, que são um hidrogênio, o grupo carboxila, o grupo amino ou amina e um grupo conhecido como radical, tá? Todos os grupos que eu vou colocar asterisco agora são comuns aos 20 aminoácidos. Isso quer dizer que todo o aminoácido tem um grupo carboxila, todo o aminoácido tem um grupo amino e todo o aminoácido tem um hidrogênio ligado ao seu carbono alfa. O radical é a parte do aminoácido que vai diferenciar um aminoácido do outro. Isso quer dizer que cada aminoácido tem um radical diferente. Portanto, entre os 20 aminoácidos, o que vai diferenciar é o radical, que é o 4º grupo ligado ao carbono alfa. Esse radical também é conhecido como cadeia lateral. Bom,
Rafael, como que esses grupos químicos dos aminoácidos vão se comportar no ambiente celular? Bom, a gente tem que lembrar que o grupo carboxila e o grupo amino, eles são grupos que, em pH fisiológico, em condições aquosas, eles vão ser ácidos e bases. Então, a gente tem que lembrar lá da aula de introdução à bioquímica do que é um ácido e o que é uma base, né? Ácido é uma substância que tem a capacidade de doar prótons, isto é, perder prótons. Base é a substância que tem a capacidade de aceitar prótons, ou seja, de receber prótons. Então, o grupo carboxila e grupo amino, eles em condições aquosas, né, em condições fisiológicas, eles vão funcionar, eles são ácidos e bases. Então, quando a gente pensa no grupo carboxila, quando ele não está hidratado, ele apresenta carga negativa e é COO-. Mas quando o grupo carboxila está hidratado, ele se torna COOH. Então, isso aqui é o grupo carboxila hidratado em meio aquoso. O grupo amino, a mesma forma. Quando ele está nesse formato, ele está no formato não hidratado. Quando ele está no formato hidratado, ele se torna o grupo NH2-, que é o formato hidratado. Ok? Então, quando a gente pega um aminoácido como esse e pensa ele em condição hidratada, como é que fica esse aminoácido? Ele fica com essa configuração aqui. O grupo amina fica em NH2, o grupo carboxila fica com COOH. E quando ele está COO- e NH3+, ele está no seu formato não hidratado, ok? E lembrem-se, grupo carboxila e grupo amino funcionam como ácido e base em condições aquosas. Carboxila é um ácido mais forte, porque tem capacidade de perder esse próton com mais facilidade. O grupo amino é um ácido mais fraco e, portanto, uma base mais forte, porque tem dificuldade de perder esse próton que ele apresenta em condição não hidratada. Até agora, deu para pegar? Sim. Sim? Bom, é importante a gente reforçar que quando a gente pensa no pH fisiológico celular, que é um pH ligeiramente neutro, em torno de 7, a gente vai perceber que o grupo carboxila ele vai estar no formato desprotonado, que é não hidratado, então ele vai estar COO-, e o grupo amino ele vai estar no seu formato protonado, ou seja, não hidratado, ele vai estar no seu formato NH3+. Então, quando a gente pensa nesses aminoácidos em condições celulares, dentro da célula, em pH fisiológico, o grupo carboxila vai estar desprotonado, porque ele já perdeu o próton nesse pH, e o grupo amino ainda vai estar protonado. Isso quer dizer, gente, que os dois grupos não vão estar hidratados na condição fisiológica de pH 7 dentro da célula, tá? Bom, e o que é o radical? O que é a cadeia lateral? É um grupo químico que se liga também ao carbono alfa e que vai diferenciar os 20 aminoácidos. Portanto, cada um dos aminoácidos difere do outro por suas cadeias laterais, ou grupos R ou grupos radicais. Que, obviamente, como eu disse, esse grupo lateral, né, cadeia lateral, ele também, assim como o grupo amina, o grupo carboxila e o hidrogênio, estão todos ligados ao carbono alfa. Bom, o que varia nessas cadeias laterais? Elas vão variar em estrutura, elas vão variar em tamanho, elas vão variar em carga elétrica e elas vão variar em solubilidade em água. E, obviamente, é a cadeia lateral, é o grupo R, que vai acabar determinando as características
químicas dos aminoácidos. E aqui a gente tem alguns exemplos de aminoácidos, só para vocês pegarem o feeling: carbono alfa, grupo carboxila, grupo amina, hidrogênio. Então, isso aqui é cadeia lateral, isso aqui é grupo R. Então, vejam, né, agora que eu exemplifiquei, que cada um desses aminoácidos colocados aqui nesse slide, eles apresentam cadeias laterais diferentes, ok? Bom, quando a gente pensa na estrutura do aminoácido, a gente vê que esse carbono alfa faz com que os aminoácidos tenham, exceto a glicina, 4 grupos químicos diferentes ligados ao carbono alfa. Isso permite com que os aminoácidos apresentem isômeros óticos, também conhecidos como estereoisômeros, e que a gente dá o nome de estereoisômeros ou isômeros óticos D e L. Esses isômeros existem porque um sobre o outro não representam imagens especulares. Eles têm os grupos químicos em posições diferentes quando são colocados um com a sua imagem especular. Então, elas não se sobrepõem. Dessa forma, são isômeros óticos diferentes por esse motivo. Nos seres vivos, geralmente, os 20 aminoácidos ocorrem no seu estereoisômero L. Então, o estereoisômero L é o que ocorre na grande maioria dos seres vivos. O estereoisômero D, ele é extremamente raro e ele já foi identificado em seres vivos em pequenos peptídeos que formam parede celular de algumas espécies de bactéria e em alguns antibióticos produzidos naturalmente por fungos. Então, de forma geral, quando a gente pensa em ser vivo, quando a gente pensa, por exemplo, na formulação de uma dieta para uma bactéria, um meio de cultura, a gente vai estar pensando em colocar nesse meio isômeros L dos aminoácidos, que aquela bactéria não consegue sintetizar e ela precisa conseguir esses aminoácidos prontinhos ali no ambiente que ela está. Até agora, está dando para acompanhar? Tá sim. Tá? Sim. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são as funções dos aminoácidos nos seres vivos? Quando a gente pensa em aminoácido, o que eles fazem nos seres vivos de maneira geral? Nossa, mas essa é uma pergunta muito abrangente. Então vamos lá, é isso mesmo. É um panorama. Pensou em aminoácido? Função dos aminoácidos, tá, gente? Formar proteínas. Formar proteína, uma. Mas tem muitas outras. Quais são as outras? Eles podem servir como reserva energética, né, como fonte de energia. Podem funcionar como fonte de energia. Boa. O que mais? Eles podem atuar de forma estrutural, né? No caso, seriam as proteínas também, né? Tá, mas aí você está na primeira função que você falou, que é formar proteína. É além disso. E aí? Abrir a cabeça, gente. Aqui a gente quer que vocês ampliem o conhecimento, porque muita gente acha aminoácido e proteína. Acabou a função de aminoácido. Não é. Eles têm outras funções. E aí? Vem nada na cabeça, além do que o Natan colocou como fonte de energia? Todas as que eu estou lembrando aqui, elas se encaixam dentro de proteína, porque eu pensei em catalisar reação, né? Uhum. Ninguém tem uma outra? Eu também só consigo pensar ligado à proteína. Muito bem. E aí é que vem
talvez algumas defasagens que vocês têm na formação de vocês. Então, vamos lá, gente. Presta bem atenção no próximo slide, porque ele traz várias funções de aminoácidos que não têm a ver com ser monômero de proteína, tá? Então, quando a gente pensa em funções dos aminoácidos dentro do metabolismo de seres vivos, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o que vocês falaram. Os aminoácidos são componentes, são monômeros de peptídeos de proteínas, e dessa forma executam uma série de funções ligadas a essas macromoléculas. Mas a gente não pode esquecer que aminoácido é precursor de outras coisas dentro do metabolismo, tá? Muitos fosfolipídios de membrana, que a gente vai discutir lá na aula de lipídio daqui a um tempo, eles vão ter na sua estrutura algum componente derivado de aminoácido. A colina, que é muito comum em alguns fosfolipídios, ela é um grupo químico derivado de aminoácido. Então, a partir do aminoácido é que você fabrica colina, que você faz fosfatidilcolina, liga em ácido graxo e faz alguns tipos de fosfolipídio, que estão lá na membrana de um monte de células de vários tipos de seres vivos. Então, a gente não pode esquecer que os aminoácidos são precursores de componentes de fosfolipídio, tá? Quando a gente pensa em neurotransmissor, né? Lembra, sinapse química, produção de neurotransmissor, sai da ponta do axônio, cai na fenda sináptica, transportado por vesículazinha até o dendrito do próximo neurônio. Alguns desses neurotransmissores são derivados de aminoácidos, principalmente do glutamato, do aspartato e da glicina. Então, esses neurotransmissores são moléculas muito simples derivadas de aminoácidos. E alguns desses aminoácidos, inclusive, que é o caso desses três aqui, além de serem precursor de neurotransmissor, eles podem, em alguns tipos de sinapse, atuar como neurotransmissor. Quando a gente pensa também em aminoácido como precursor, a gente pensa em aminoácido como precursor de cetonas, fonte de energia para alguns tipos de tecido, como é o caso do sistema nervoso. A gente pensa em aminas biogênicas que vão executar várias funções no organismo. Não podemos esquecer que aminoácidos podem ser transformados em glicose por uma via metabólica chamada gliconeogênese. Então, alguns aminoácidos podem ser precursores de glicose pela gliconeogênese. Os nucleotídeos, que formam DNA e RNA, eles são derivados por algumas vias metabólicas também de partes de aminoácido. E algumas substâncias, como grupo M, creatina, que ocorrem em seres vivos, são produzidos de aminoácido. E outra importante função que muita gente esquece é que é através da circulação de aminoácidos pelo organismo que um organismo complexo, como um animal, consegue transportar grupos amina, tá? Então, quando eu quero mobilizar grupo amina de um tecido para o outro, através do sangue, esse transporte de amina pelo organismo se dá através de aminoácido. É assim, muitas vezes, que a gente movimenta aminoácido do músculo para o fígado, como a gente vai ver lá no metabolismo de proteína, no finalzinho da bioquímica. Então, vocês vão ver que lá, quando eu estiver falando de metabolismo de proteína, quando eu estiver falando de excesso de aminoácido no organismo, esse excesso de aminoácido tem que ir para o local onde o grupo amino é retirado e transformado em ureia para ser excretado. E esse transporte se dá através da conversão dos aminoácidos em outros. Então, o aminoácido também é forma de transporte de grupos amina em organismos complexos. Então, esse slide é para que você saia um pouco da casinha e lembre que função de aminoácido vai além de ser monômero de proteína, que por si só já representa uma grande gama de funções dentro dos organismos. Deu para dar uma ampliada? Deu sim. Deu? Então tá bom. Na próxima parte aqui da nossa aula, a gente vai começar a falar da classificação dos aminoácidos. Então, quero ver se vocês estão acordados. A classificação dos aminoácidos vai se dar de acordo com qual parte deles? Qual que é a parte deles que eu vou usar para classificar os aminoácidos em categorias? Radical. Muito bem, radical ou cadeia lateral.
De acordo com isso, com esse critério, eu vou classificar os aminoácidos em categorias. São elas: aminoácidos com cadeia lateral apolar alifática, primeira; aminoácidos com cadeia lateral aromática, segunda; aminoácidos com cadeia lateral polar não carregada, terceira; aminoácidos com cadeia lateral carregada positivamente, quarta; e aminoácidos com cadeia lateral carregados negativamente, quinta. Lembrando que essas duas últimas, os carregados, obviamente, são polares, tá? Então, a partir de agora, a gente vai descrever essas categorias, ok? Bom, primeira categoria que a gente vai estar falando aqui são os aminoácidos que têm cadeia lateral apolar alifática, tá? Bom, quando a gente pensa, então, nesses aminoácidos com cadeia apolar alifática, a gente está pensando em aminoácidos que têm no seu radical grupos químicos que não têm carga nenhuma. Portanto, esses aminoácidos são apolares. Geralmente, quando a gente pensa na cadeia lateral deles, é uma cadeia lateral aberta, porque ela não é cíclica, ela não forma um arranjo com um grupo cíclico de cadeia fechada. E por terem essa natureza apolar, esses aminoácidos não conseguem fazer ligações de hidrogênio com a água, e por esse motivo tendem a não se solubilizar em água. Isso eu estou falando da cadeia lateral, uma vez que quando a gente pensa num aminoácido, ele acaba estabelecendo ligação de hidrogênio com a água no grupo carboxila e no grupo amina. Quando eu penso só na cadeia lateral, é que quando eu estou falando dos apolares alifáticos, eu estou falando de apolar de cadeia aberta, hidrofóbico, de acordo com a natureza química da sua cadeia lateral, tá? Esse tipo de aminoácido, ele tende a ficar no interior das proteínas, quando eu estou pensando nessas proteínas em solução. Faz todo sentido, né, gente? Porque se esse aminoácido tem cadeia lateral que não estabelece ligação de hidrogênio com a água, esse aminoácido vai tender a ficar no interior de uma proteína em solução, porque ele não vai conseguir promover interações energeticamente favoráveis com essa água que é abundante em meio aquoso. E quando eu estou pensando nesse tipo de aminoácido em proteína, ele vai contribuir para estabilizar a proteína através da formação de interações hidrofóbicas. Por quê, Rafael? Porque ele é um aminoácido apolar. Então, ele vai interagir com outro apolar através de interações hidrofóbicas. E o somatório dessas interações hidrofóbicas entre aminoácidos apolares, alifáticos ou aromáticos, vai contribuir para a estabilização do interior de proteínas globosas quando eu penso nessas proteínas em meio aquoso. E quem são esses aminoácidos, Rafael? Aqui a gente tem eles. É a glicina, que tem hidrogênio na sua cadeia lateral, é a alanina, que tem um grupo metil na sua cadeia lateral, é a prolina, que tem uma cadeia aqui de hidrocarbonetos na sua cadeia lateral, é a valina, que tem esses grupos aqui, essa cadeia de hidrocarbonetos, né, com dois metils ligados a um carbono que se liga o carbono alfa, né? Quando a gente pensa aqui na leucina, a gente está pensando na cadeia da valina acrescida de um carbono. Isoleucina, ela tem um grupo metil ligado ao carbono que se liga ao carbono alfa, mais um carbono em cadeia de hidrocarboneto, para terminar com o último metil aqui. E dentro desse grupo de aminoácidos com cadeia lateral apolar alifático, a gente tem a metionina. E ela tem uma característica diferente. O que tem na metionina que chama atenção? Ela possui Ela possui o quê? o enxofre. Muito bem. A metionina, gente, é um dos dois aminoácidos que tem enxofre na sua cadeia lateral, tá?
Para os alunos que já fizeram biomol, a metionina tem uma importante função quando a gente pensa em síntese de proteína. Qual que é? Ela é sempre o primeiro aminoácido da proteína. Exatamente. As proteínas, gente, geralmente, quando são sintetizadas lá no ribossoma, o primeiro aminoácido que é colocado durante a síntese proteica é a metionina. Mas lá em biomol a gente fala mais sobre isso. Sobre os aminoácidos da categoria grupo R, apolar alifático, que é de cadeia aberta. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Tudo certo? Vamos para a próxima categoria. A próxima categoria, gente, são dos aminoácidos que têm cadeia lateral, grupo R, aromático. Como o próprio nome diz, quando a gente olha para a cadeia lateral desses aminoácidos, ela tem algum grupo de cadeia fechada. Ela tem algum grupo cíclico, que diferencia essa segunda categoria da primeira, que tinha cadeia aberta. Como os grupos fechados, muitas vezes, não têm grupos que estabelecem pontes de hidrogênio com a água, esses aminoácidos são relativamente apolares. Claro que quando a gente pensa em tirosina e triptofano, e aqui eu já deixei bem claro que eles têm alguns grupos polares na sua cadeia lateral, eles já têm um nível de polaridade maior do que a fenilalanina. Mas, de maneira geral, eles ainda são considerados relativamente apolares, portanto, são considerados hidrofóbicos e, por serem aromáticos, eles têm sempre, na sua cadeia lateral, alguma cadeia fechada e, portanto, tem algum grupo cíclico. Como os de cadeia aberta, alifático apolar, esses aqui, que são do grupo R aromático, também vão fazer interações hidrofóbicas e vão, obviamente, estabilizar com isso o interior de proteínas, quando eu estou pensando em proteínas em solução, isto é, em ambiente aquoso. Nessa categoria, a gente tem 3 aminoácidos, a fenilalanina, e quem se lembra uma bebida comum no nosso cotidiano, que está escrito de todo tamanho, contém fenilalanina. É aquela Coca Zero? Exato, a Coca Zero, gente, ela lá no adoçante que é utilizado para fazê-la, ela tem um adoçante que contém fenilalanina. E por que é importante ter essa informação? Por que a pessoa precisa saber que está ingerindo uma bebida que contém o aminoácido fenilalanina? Tem uma condição em que a pessoa não consegue metabolizar fenilalanina. Se eu não me engano, é uma doença que chama fenilcetonúria. Perfeito, Natan, exatamente. Nós temos uma doença genética que é causada por uma mutação em uma das enzimas envolvidas em uma via metabólica que metaboliza a fenilalanina para ela ser excretada no organismo, tá? Essa enzima do fenilcetonúrico, ela é alterada e não funciona. Então, o fenilcetonúrico, ele não metaboliza a fenilalanina. E a fenilalanina ingerida na dieta, ela se acumula principalmente em tecido nervoso e causa uma série de problemas no fenilcetonúrico. Então, esse portador dessa doença genética, ele, para ter uma vida relativamente normal, ele tem que evitar a ingestão de alimentos que tenham grandes quantidades do aminoácido fenilalanina, porque ele não metaboliza bem esse aminoácido quando ele está em excesso, tá? Tirosina também é um aminoácido do grupo R aromático, a gente está vendo a cadeia lateral dela aqui, mas ela tem um grupo hidroxila, o que torna ela um pouco mais polar do que a fenilalanina. E quando a gente pensa no triptofano, ele também tem esse grupo aqui NH, que é inclusive mais polar do que a tirosina, e, portanto, o triptofano é considerado mais polar do que a tirosina, tá? Então, esses dois últimos, por terem esses grupos aqui polares, eles são considerados menos apolares do que a fenilalanina, que ela tem um teor de apolaridade muito grande, ok? Triptofano também volta na aula de biomol, quando a gente estiver estudando algumas vias metabólicas de produção desse aminoácido lá nas bactérias,
na matéria de expressão gênica bacteriana, ok? Esse grupo aqui também tá legal? Tranquilo. Sim. Bom, então agora a gente sai desses aminoácidos relativamente apolares e a gente entra nos 3 últimos grupos que envolvem os aminoácidos polares, tá? A gente vai começar com os aminoácidos que têm cadeia lateral polar, mas que não são carregados, tá? Como o próprio nome diz, eles são aminoácidos polares, então eles vão ter grupos químicos com polaridade, e por serem polares, eles acabam estabelecendo algumas interações com a água, e, portanto, têm afinidade com a água, eles são considerados hidrofílicos. Então, aqui a gente tem esses 5 aminoácidos que formam um grupo dos aminoácidos com cadeia lateral polar não carregado. É a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina, tá? Bom, como eu coloquei aqui no meu slide, eles são solúveis em água. E eu lanço a pergunta: por quê? Por que eles são solúveis em água? Porque eles têm grupos compostos por nitrogênio, que é um elemento bem eletronegativo, está ligado a hidrogênio, e esse hidrogênio ele pode realizar interações eletrostáticas com outros elementos. Tá, mas vamos para a água. Por que que é solúvel em água? Sua resposta está indo super bem, só faltou o fechamento. O hidrogênio interage com o oxigênio da água. Fazendo... Ligações de hidrogênio. Agora a sua resposta está completa. Então, é isso que o Nathan falou. Esses aminoácidos são solúveis em água porque eles conseguem realizar ligações de hidrogênio com a água, por terem grupos químicos com um átomo eletronegativo e um hidrogênio covalentemente ligado a ele. Dessa forma, eles conseguem estabelecer com as moléculas de água ligações de hidrogênio, que têm natureza eletrostática, mas muito forte, e, com isso, eles conseguem solubilizar em ambiente aquoso em água. Então, quando a gente pensa aqui na serina, esse grupo hidroxila faz ligação de hidrogênio com a água, treonina, esse grupo hidroxila faz ligação de hidrogênio com a água, cisteína, esse grupo aqui, apesar de não ter oxigênio e nitrogênio, o enxofre também é bem eletronegativo, faz ligação de hidrogênio com a água. Nitrogênio ligado ao hidrogênio faz ligação de hidrogênio com a água, nitrogênio ligado ao hidrogênio faz ligação de nitrogênio com a água. E é por isso que eles são extremamente solúveis em água. Nesse slide, nós temos mais um aminoácido que chama atenção. Qual é ele? Por quê? É a cisteína, por causa do enxofre? Perfeito. Aqui no grupo dos polares não carregados, eu tenho um segundo aminoácido que tem enxofre na sua cadeia lateral, é a cisteína. E no caso da cisteína, gente, tem uma característica interessante, tá? Que é o que a gente vai discutir agora. Quando eu tenho a oxidação e a condensação de 2 cisteínas próximas, eu tenho uma reação que produz um aminoácido dimérico, porque ele é formado por 2 monômeros, 2 aminoácidos, que é conhecido como cistina. E essa ligação entre 2 cisteínas, ela acaba produzindo o que a gente chama de ligação de sulfeto. Na próxima videoaula eu volto a partir desse momento explicando melhor como que essas 2 cisteínas juntas, elas acabam tendo uma importância biológica muito grande para a proteína. Até a próxima videoaula.